Esta conferência será gravada agora. Legal, colocou então, respondendo a sua pergunta. É exatamente por isso, né? Ou seja, de você ter uma maior flexibilidade para operar, que a gente recomenda que se utilize gráfico de 1 hora ou gráfico de 4 horas no Forex, né? Porque você acaba não ficando dependente de horário. De operacional. Porque quando você opera em tempos gráficos menores, por exemplo, no gráfico de 5 horas, você acaba ficando dependente, já que você tem um perfil operacional mais rápido, né, mais scalper, você acaba ficando dependente do horário. Quando você opera o gráfico de uma H1, né, de 1 hora ou de 4 horas, H4, você passa a ser menos dependente do gráfico. Por exemplo, no dólar neozelandês. Né? O dólar neozelandês, esse é o gráfico diário. Para aqueles que assinam a nossa newsletter, vê que a gente vem falando desse canal já faz, acho que umas 2 ou 3 semanas, que a gente vem apresentando oportunidades aqui no dólar neozelandês, com base nesse canal que ele tem. Então, se a gente olhar agora, a gente vê que a última, né, esse canal funcionou e ele vem enfrentando resistência aqui em cima, ó, aqui no 6670, mais ou menos. Então, quando a gente entra no gráfico, né, de 4 horas, por exemplo, no H4, a gente vê que essa oportunidade ela está aqui, ó, aonde? Compra acima do 6670. Né? Mas compra quando? Né? A pergunta é, quando ele romper essa máxima, esse 6670, no gráfico de 4 horas. E por que isso? Olha lá como ele fez, ele tentou romper, né, há 4 horas atrás, e ele não conseguiu. Então, aqui, pessoal, essa é uma lição muito importante de tempos gráficos. Porque existem pessoas que usam o gráfico de 5 minutos, pessoas que usam o gráfico de 15, pessoas que usam o gráfico de 4 horas. Né? É uma questão de gosto. Legal? Gráficos menores são para perfis operacionais mais rápidos. Scalper, né? Day trader rápido, né? No caso do Forex, para fazer 10 pips, entre 5 e 15 pips. Né? Se você tem, né? Se você quer um perfil mais tranquilo operacional, né, Glauco? Como você falou, puxa, não preciso ficar no gráfico, né? Eu só olho de vez em quando e se rompeu, eu opero. É um perfil mais entre day trader e swing trader, que é onde a gente aconselha que todo mundo comece, né, no Forex, no perfil swing trader, day trader barra swing trader, usando o gráfico H4, o H1, que ele por ser mais lento, né, ele termina por ser mais assertivo, principalmente no Forex, que tem um comportamento muito errático, porque são moedas, né? Todas as moedas, e aí entra também no caso da BMF, no dólar futuro, as moedas elas têm um perfil mais não direcional, né? Então elas são mais voláteis, né? Elas não pegam direcional muito fácil. Então, se a gente deixa tempos gráficos maiores, você tende a operar direcional de uma maneira mais eficiente, que é essa oportunidade que a gente tem aqui no dólar neozelandês agora. Legal? Essa oportunidade de compra é uma oportunidade a favor da tendência de alta nesse caso, que é a favor do direcional dela. Legal? Então é muito importante a gente entender este comportamento. Então, o que a gente tem agora, né, Glauco, no caso do dólar neozelandês, é isso daí, né, no NZD compra acima do 6670 para atuar a favor da tendência. Então, aí a gente vem aqui no gráfico diário e a gente consegue ver os alvos. Né? Então, é uma compra acima dessa máxima, buscando o quê? Buscando, primeiramente, esta região de resistência como primeiro alvo e esta aqui como segundo alvo, terceiro alvo, a máxima do canal aqui em cima. Legal? Então, é isso que a gente tem agora. Uma situação de mercado direcional. Legal? Então, é por isso que, e muito importante, usando o gráfico de 4 horas, o gráfico tem que fechar para poder dar uma entrada. Né? Então, que a gente volta lá no H4 de novo para mostrar a situação onde ele não rompeu. Então, gente, não adianta. Ah, puxa, o Mundial está rompendo ao 6670 e você vê lá, falta 1 hora para o gráfico de 4 horas fechar, 6670, 6680, 6690, eu vou comprar, porque se eu não comprar, eu vou perder a oportunidade.
Não existe isso. Se você está operando o gráfico de 4 horas, tem que esperar ele fechar para poder dar o sinal. Né? Se você então, puxa, mas 4 horas é muito, então usa o gráfico de 2 horas, usa o gráfico de 1 hora, tempos menores tendem a ser menos assertivos, aceite isso. Né? Então, você tem que calibrar esse seu comportamental para poder ter sucesso de maneira consistente, legal? Então, a gente usando o gráfico de 4 horas, Glauco, é muito mais eficiente, sem dúvida nenhuma. Eu queria fazer essa pergunta. Na verdade, é um comentário. É Claro. que eu saí de M5, fui para H4 e a minha assertividade melhorou bastante em H4. Aí eu passei, como eu fiz essa troca de tempo gráfico, eu procurei passar 2 meses na conta demonstrativa para poder calibrar minhas entradas e a minha estratégia. Agora eu estou na conta real e eu percebi que após esse período em H4, o meu operacional melhorou bastante, mesmo tendo reduzido para H1, sendo um gráfico mais rápido, mas a minha assertividade ela não baixou. Eu estou com assertividade boa também em H1. Então, eu estou procurando, na verdade, eu já estou desenvolvendo uma estratégia, eu não estou utilizando ela, mas eu estou fazendo backtest dela, só que no gráfico de 1 minuto, que é baseado lá nos números redondos. A minha pergunta é o seguinte: tem alguma coisa a ver essa forma mais tranquila de analisar o gráfico em tempos gráficos maiores para melhorar o operacional em tempos gráficos menores? Deixa eu ver se eu entendi a sua pergunta. De usar uma análise num tempo gráfico maior para operar num tempo gráfico menor. Não, a minha pergunta foi o seguinte: a pegar a experiência, primeiro em tempos gráficos maiores, com relação à análise técnica, porque a análise técnica é a mesma para qualquer tempo gráfico. Sim. O fato de eu estar conseguindo ter uma consistência relativa eu digo porque eu comecei a operar na conta real agora, saí da conta demo com consistência e estou fazendo essa transição, digamos assim. O fato de eu estar conseguindo de início essa consistência em tempos gráficos maiores, ela me ajuda a poder operar em tempos gráficos menores, utilizando a mesma análise técnica. Muito bem, perfeito. Entendi a sua pergunta. Vamos lá. Sim e não é a resposta. Sim, por você ter operado tempos gráficos maiores e ter tido disciplina de esperar a vela, de entender mais o comportamento do mercado, ele vai melhorar o seu operacional em qualquer tempo gráfico, ponto. Né? Você vai conseguir operar melhor qualquer tempo gráfico. A parte do não é que tempos gráficos menores, eles são mais voláteis, né? Como o mercado de moedas. Ele, por definição, ele é um mercado não direcional, quer dizer, ele não é um mercado tendencioso na grande maioria das vezes, ele tende a ficar muito lateralizado, muito choppy, como a gente fala em inglês. Pode ser que sim, você tenha problemas do tempo gráfico menor. E daí você fala, puxa, eu estava ganhando dinheiro lá e aqui eu estou tomando fumo. E isso pode acontecer, legal? E é normal isso acontecer, porque todo trader, Glauco, ele tem o seu tempo gráfico de preferência. Você vai ver que você vai operar bem no tempo gráfico menor, e esse é maior, e você vai para o menor e não consegue ganhar dinheiro e não ter consistência e vice-versa. Legal? Então, realmente é uma questão de adaptação. Não é porque você opera bem o tempo gráfico maior, é porque você vai ter a mesma consistência, o mesmo operacional no tempo menor. É por isso que existe traders que fazem position de longo prazo e existe traders que fazem scalp, entendeu? Que é meio a praia de cada um, entendeu? Então, quer dizer, resumindo, ele vai melhorar sim o seu operacional, a sua visão de mercado e a sua disciplina, mas pode ser que o operacional em tempos gráficos menores não seja o mesmo de tempo gráfico maior, entendeu? Entendi, sim, professor. Inclusive, se eu responder de fato também a segunda pergunta que eu ia fazer, que seria com relação a operar direcional ou operar reversões, que no caso direcional em 1 minuto realmente é um pouco complicado. Mas eu entendi bastante a sua resposta, eu agradeço bastante também, viu? Obrigado. Nada que é isso, Cláudio. Fica à disposição.
Então, realmente é isso, tá, pessoal? Realmente, né, a questão de operar tempos gráficos menores, se você tem um setup, se você tem um perfil direcional, vai ser mais complicado. Né? Vai ser mais complicado. Você conseguir montar um operacional eficiente no curto prazo, setup direcional. Né? Em moedas, tá? Em moedas. E aí eu coloco Forex, dólar local, né? Puxa, é por isso que a gente sempre indica, né, para quem está começando, para que vão para os índices, tipo DAX, S&P, no caso Forex, índice futuro, no caso do Brasil, porque índice, como eles derivam das ações, eles têm um comportamento mais direcional. Né? E todo mundo que começa sempre tende a ir para o lado de pegar tendência, né? Que é operar com média móvel, enfim, aqueles bandeira, padrão de continuação de tendência, que são setups direcionais. Né? Então, tipo, se o cara pega o dólar, né, ou até o euro, por exemplo, né, que tem um comportamento bastante errático, né, não direcional, e vai querer operar bandeira lá, é complicado. Não tende a ter muito sucesso. Tá? Então, tenham isso em mente. Moedas têm um comportamento mais errático, não direcional, e, portanto, exige um outro setup. Não que bandeira não funcione em moeda também, funciona, mas em tempos gráficos maiores, tá bom? Continuando no Forex, então a gente tem essa oportunidade aqui, né, no dólar neozelandês, né, que eu já mostrei para vocês, compra aí no 6670. Acho que é a primeira que a gente vem falando aí nas últimas newsletters. E depois a gente tem o Ien japonês. Né? O Ien japonês, no gráfico diário, a gente falou também, né, sobre ele, acho que na última newsletter da Escola de Operadores. Ele tem essa LTB de longo prazo, que ele funcionou na sessão da semana passada, portanto, isso indica que, como ele bateu nessa LTB, a gente tinha uma LTA aqui, uma linha de tendência de alta violeta, que ele rompeu nas últimas sessões, significa que muito provavelmente ele retomou o viés dele ou a tendência original de baixa, tá bom? Então, a gente tem que procurar venda no Ien japonês. Se a gente olhar aqui no gráfico diário, né, a gente vê que na sessão de hoje, ó, ele rompeu essa mínima aqui e ativou a venda. Né, que é o oposto do dólar neozelandês. A gente está querendo que ele feche lá para poder ativar uma compra. É o mesmo operacional, tá vendo? Só que lá tem que romper uma resistência e aqui tem que romper um suporte. Aqui já rompeu, na verdade, o suporte. Então, quando a gente entra no gráfico de 4 horas, ó, a gente vê que aqui aconteceu o que a gente esperou que tivesse acontecido, ou que vai acontecer no dólar neozelandês. Muito bem. Então, rompeu, tendência de baixa no longo prazo, tendência de baixa no médio prazo, no curto prazo, também no gráfico de 4 horas, claramente a tendência de baixa. Aonde que eu vendo Montiel agora? Essa pergunta do Eduardo. Não dá para vender agora. Legal? Porque a gente vê que ele teve essa puxada, né, depois que ele caiu, fez o pullback aqui na média de 200, ó, no gráfico de 4 horas, tá vendo? Deixou essa estrela cadente na média móvel de 20 períodos, que é essa linha vermelha, e dali ele veio só para baixo. Existia aqui também uma bandeira de baixa, olha lá, não é? Mais um padrão de continuação de tendência e ele caiu, pimba. Agora parece que ele quer começar uma correção, olha lá. Né? Então, Montiel, puxa, onde que eu vendo? Tem que esperar corrigir. Legal? Então, a gente tem algumas regiões boas de venda. Primeiro, se ele fizer um pullback nesse fundo aqui, tá vendo? Que parece que ele quer fazer. Então, na região deixa eu tirar aqui. Peraí. A gente pinta. Ó, na região do 105,25. Tá vendo? A primeira região. O que eu tenho que esperar aqui? Eu tenho que esperar ele vir e realmente parar aí, confirmar que ele parou aí. Ele pode passar um pouquinho essa região, porque olha aqui a média de 20 períodos, como ela está caindo, tá vendo? Pode ser que ele bata nela. Então, 2 lugares bons de venda. 105,25, média móvel de 20 períodos no gráfico de 4 horas. Pode ser que os dois se combinem? Pode. Né? Então, o que pode acontecer nas próximas horas aí, pessoal? Ó, aqui caiu, né, a média móvel de 20 e ela encontra ali, tá vendo? E os preços podem vir, encontrar ela aqui, assim, fazer uma estrelinha cadente aqui. Legal? Fez estrela cadente aqui, forcado, estrela cadente, ou até mesmo um doji,
aquele operacional que vocês conhecem. Venda na mínima, stop na máxima, the trend is your friend, e vamos embora na tendência. Legal? Então, a gente tem oportunidades de compra no dólar holandês, no dólar neozelandês, no Kiwi, NZD, venda no ien japonês nas próximas horas, tá bom? Fiquem de olho aí, gráfico de 4 horas, né? Então a gente tem aí ele vai fechar às 18, não, 18 não, minto, ele fechou às 16, vai fechar às 20 e depois às 24, né? Então 8 horas da noite, deve estar na correção ainda, é um trade que deve acontecer aí ao longo da madruga, tá? Ao longo da madruga ou até no começo da manhã amanhã. Então, atenção. Muito bem. Para o Forex é isso. Para a BMF, nós temos, começando no dólar futuro, né? O dólar futuro, ele respeitou esta região de resistência que a gente falou na última newsletter aí, no 5,680, mas tem um outro conceito que eu gostaria de comentar com vocês, que é o chamado linhas internas, tá? Vejam vocês que a gente tem uma LTB pintada de amarelo aí nesse gráfico, tá? Que era uma resistência. Ela funcionava como resistência aqui. Se a gente olhar no passado, ela funcionou de resistência aqui, funcionou de resistência aqui. Legal? Rompeu e veio fazer pullback, ou seja, o que era resistência passou a funcionar como suporte. Olha aqui, ó. Legal? E ele vem funcionando como suporte desde então. Então, era uma linha antiga que foi rompida, mas mesmo depois dela ter sido rompida, ela continua funcionando. É por isso que eu, particularmente, deixo essas linhas muito importantes de gráfico diário sempre pintadas no meu gráfico. Eu nunca apago não por causa disso aí, né? E isso aqui a gente chama elas de linhas internas, tá? Que era uma linha que foi rompida, mas nem por isso deixou de funcionar. Olha aí, tá? Que vem funcionando de suporte. Então, quando a gente olha agora o gráfico do dólar futuro, a gente vê o seguinte, que a gente tem uma LTB, aqui, ó, que é uma linha de tendência de baixa, e tem essa linha interna funcionando como suporte, junto com a média móvel de 20 períodos aqui vermelhinha, né, que a gente pode meio que pintar uma flâmula aí, tá? Então é por isso que os preços estão bastante erráticos, ontem e hoje, cai, sobe, sobe, cai, né? Não existe uma tendência muito definida por causa disso, existe uma briga para saber se os preços vão continuar subindo ou se eles realmente, a resistência do 5.080 funcionou e vão cair. Então, para quem opera BMF, nesse momento, a situação é compra acima dessa LTB, né, aqui na região do acima do 5.620, 5.630, ou venda abaixo dessa linha interna aqui, abaixo do 5.510. Legal? Enquanto ele estiver aqui no meio, muito cuidado, porque vai ser um tiroteio para um lado e tiroteio para o outro. Legal? É o que a gente tem aí. No caso do índice futuro, o Infut, que é menor, a gente tem este canal de baixo, né? Se vocês olharem na região dos 98.100 pontos, ó, que é essa região aqui, tá vendo? Ela era uma resistência aqui no passado, ó lá, era uma resistência no passado, tá vendo que funcionou algumas vezes, passou a ser suporte, foi testado algumas vezes, né, ó, rompeu e, de novo, funciona como resistência. Legal? Parece que na sessão de hoje os preços querem fechar aí acima dela, nos 99.400. Então, se amanhã a gente tiver um rompimento da máxima desse doji de ontem, tá vendo? Né? Se aqui nos 99.600, se os preços romperem de maneira eficiente, a gente tem sim o viés de alta no curto, médio e longo prazo, excelente, com o primeiro alvo, né, nos 100.000 pontos, muito óbvios, 100.500, 100.700, depois só aqui em cima no 103.700. Legal? Mas lembrando que ele pode sentir essa região de resistência. Puxa, Montiel, mas ele rompeu. Você falou que é 98.800, ele está 99.400. Lembre-se que suporte e resistência, eles são regiões. Não é grafite 05. Legal?
Lembra, né? Lembra lá na nossa aula de suporte e resistência que todo suporte e resistência ele tem algumas propriedades. Primeira propriedade, ele não é uma linha fina de grafite 0,5, ele é uma região. Segunda propriedade, ele é elástico. Legal? Então, os preços às vezes pegam nele e podem sentir e acabarem não rompendo. Então, cuidado com isso. A gente pode aí sentir essa resistência nas próximas sessões. É por isso que compra só acima dos 99 mil. Compra de maneira eficiente, né? Acima dos 99.600. Enquanto isso não chegar, cuidado aí. Boa tarde. Boa tarde, João. Tudo bem? Outra coisa que o índice, ultimamente, Deus que me livre, hein? Eu achava o Forex difícil até começar a operar índice. Quando eu comecei a operar índice, comecei a achar o Forex lento. Eu achava rápido para mim. Mas hoje está uma briga de faca. Está difícil. Eu tive um mês de setembro maravilhoso, mas esse mês de outubro até agora, olha, parece que minha mente desconfigurou. Essa última semana parece que desconfigurou. Eu não consigo colocar uma boa entrada. Engraçado que no fim do dia eu consigo olhar o gráfico e falar assim, poxa, tinha essa e essa oportunidade. O que eu fiz de errado? Entendeu? E eu estou tendo que, eu acho que eu estou planejando para parar amanhã, não operar, nem amanhã, nem sexta, para tentar religar a mente. Parece que o erro foi em mim, não foi no gráfico. Muito bem. É assim, João, o mês de outubro geralmente é meio ruim, a gente sabe disso já, né? E essa semana a gente teve dois fatores que acho que acentuaram. Primeiro, o feriado, né, que complicou bastante, e depois a rolagem, né, que a gente rolou de contrato de ontem para hoje. Toda rolagem é chata, né, de índice, porque é muito fluxo que é errático, né? Muita gente rolando, então acaba ficando complicado mesmo, né? Vou te mostrar meu trade de hoje. O meu trade de hoje no índice foi o seguinte. Eu fiz uma compra nele. Deixa eu tirar aqui, ó. Eu fiz uma compra aqui, ó. Essa foi a minha compra hoje. Aí, né? E eu levei ele até onde? Eu levei ele até a máxima aqui, ó. Eu fiz 700 e poucos pontos. Né? Esse foi o meu trade de hoje. Né? Mas eu comprei aqui. Mas eu comprei ele aqui por quê? Assim, eu achava que ele ia cair, legal? Don't get me wrong. Né, como ontem ele tinha deixado aquele doji na resistência, aqui, né, lá dos 98 mil pontos que eu mostrei para vocês, eu falei, não, essa piramba cai hoje. Né? Onde que eu vou vender? Essa na minha cabeça de manhã cedo. Só que ele abriu, né, ele sentou aqui na média de 200, ó, no gráfico de 5 minutos, e subiu, tá vendo? Subiu muito forte. Eu falei, opa, que puxada é essa daí, né? Ele quase formou uma bandeira e ia rompendo ali, né? Exatamente. Tudo aí ia cair. Aí o que ele fez? Ó? Até para dar um zoom aqui, tá vendo? É para mostrar que ele subiu, aí ele fez essa máxima e deixou meio que esse engolfo aqui, tá vendo? Ele deixou esse engolfo. Depois dele ter deixado um engolfo rejeitando o topo, e isso é uma lição muito importante para todos vocês, o que ele deveria ter feito? Ele deveria ter retomado a tendência de ter feito uma vela assim, ó. Exato. Legal? Tanto que quando ele deixou o engolfo, eu falei, opa, acho que eu vou vender aí. Eu falei, opa, acho que é aí que eu vou entrar, porque eu vou vender na máxima do dia. Porque eu estava com a visão de baixo, né? Exato. Aí o que ele fez? Ele deixou um doji, tá vendo? Cara, no que ele deixou esse doji, o que ele fez? Isso é um conceito muito importante para vocês. É um pouco avançado, tá? Mas é um conceito muito importante para que vocês guardem e levem isso para o profissional, que é o setup de cancelamento de sinal, que é o melhor setup que tem. Ele deixa um sinal de venda e não cai. Cara, tipo assim, lembre-se que o mercado ele é binário muitas vezes, né? Ou ele cai ou ele sobe. Se ele deixa um sinal de queda e não cai, qual que é a resultante disso? É alta. Entendeu? É alta. Então, tipo, no que ele deixou esse sinal? Ele deixou um doji e não encheu a vela para baixo, eu falei, cara, compra esse negócio aqui. Então, tipo, eu nem esperei ele romper a máxima do doji. Eu nem esperei. No que ele fechou o doji, eu comprei aqui assim, ó, pimba. Comprei aí. Era, cara, sério, acho que era 100 pontos de stop. 100 pontos de stop. Poxa. E aí, a princípio... Oi? Eu entrei mais tarde um pouco e eu acho que a minha mente já estava meio ansiosa por conta
uns stops que eu já tinha tomado ontem, na semana passada, e acabei me embananando e tive mais um dia negativo. Então vamos lá. Eu vou descansar amanhã, eu já li um pouquinho agora de tarde. Então vamos lá. Então aí é uma outra lição. Então agora, por exemplo, quando você vem de uma sequência de perdas que começa a afetar o seu operacional, é a hora de parar. É o que a gente chama, João, de trader rehab. Você tem que fazer, não tem jeito. Né? Então, tipo, eu também. Eu, quando tenho uma sequência de perdas que elas influenciam nas minhas entradas, eu paro de operar. Porque eu não posso trabalhar em dia exato. Não existe isso. Né? Eu tenho que ser trader. Cada dia é um dia novo, cada trade é um trade diferente do outro. Né? Mas eu sei que no começo você não consegue fazer isso. Eu não conseguia. Né? Então, muitas vezes, eu seguia perdendo. Né? E aí eu comecei lá nos primórdios a desenvolver algumas técnicas. Por exemplo, era muito comum, quando eu começava segunda-feira, eu tomava fumo. E terça-feira eu tomava fumo, era muito comum eu passar a semana inteira perdendo. Quarta, quinta, sexta, porque eu me enviesava, entendeu? Então, tipo, se eu começava segunda-feira, eu tomava fumo. Terça-feira eu tomava fumo, eu parava. Eu não operava mais aquela semana. Eu devia ter parado no início dessa semana. Depois do feriado, já não era para ter operado. Eu era assim. O que você está falando está certinho, porque eu tive um mês de setembro bom, mas o que eu percebi é que eu tive um mês de setembro muito focado na venda. Entendi. Então, como o mercado reagiu e subiu, é exatamente isso. Parece que eu estava enviesado. Então, toda entrada que eu ia dar de venda, parecia venda, ele me estopava. Agora é hora de resetar a mente mesmo. É isso aí. Então, tipo, uma das coisas que tem que ser feitas, né, nesse caso, que a gente chama de trader rehab, é isso. Né? Tipo, ficou negativo um dia, ficou negativo o segundo, já para. Assim, hoje eu consigo virar o jogo. Consigo. Né? Tipo, tomar stop na segunda, tomar stop na terça e virar o jogo, quarta, quinta, sexta, ganhar e virar a semana. Consigo. Né? Porque eu não me afeto. Eu, quando durmo à noite, eu reseto. Entendeu? Certo, mas antes eu não conseguia, cara. Eu não conseguia. O que eu consegui fazer foi um conselho seu na última aula. Quando acontecer isso, diminui o lote. Aí eu consegui diminuir os lotes. Foi o que me salvou, em parte. Então, essa daí é a segunda. Essa daí é a segunda. Essa é a segunda. Eu vou seguir, com certeza. A primeira é diminuir lote. Se não der certo, cara, larga. Entendeu? Não, agora é parar. Amanhã já estou planejando outras coisas já para poder dar um reset na mente. Sucesso. Porque assim, né, gente, acho que uma coisa muito importante, uma lição muito importante é não operar, também operar. Verdade. Dizer, muita gente acha que o cara tem que operar todos os dias. Cara, se você está afetado, porque às vezes o mercado está errático, ele já não está bom, você já está afetado, né, e você vai entrar para perder dinheiro? Cara, lembra, se você não perder, já é ganhar, entendeu? Perfeito. Se você já não perder, já é ganhar, né? Geralmente, quando a gente opera Forex, eu, por exemplo, opero com a telinha aqui não sei se eu posso falar, do invest.com aqui, com as notícias lá de fora, né, para ver o que a VAP pode afetar durante o dia, né? Faço uma análise antes de entrar. No mercado brasileiro, existe algum tipo de informação que a gente pode estar ligado, para que pode causar uma oscilação, pode aparecer uma notícia? Olha, o investing funciona também para o mercado local, né? Também, que tem muita notícia aqui dentro. Funciona. O Invest, o Forex Factory, funciona para o mercado local. Eu tenho um serviço de informações, né? Que eu tenho um sistema de informações, de notícias que eu pago. Correto. Que me ajuda a ter informações locais, né, para não ser pego de calça curta. Mas, assim, a grosso modo, acho que o único... Sabe que são poucos os serviços que vão te dar notícia assim na hora que ela acontece. Não, é verdade. Muita gente fala assim de serviços caros, esses serviços internacionais de notícia, que custa $2.000 por mês. Ah, mas esse sistema é bom. Cara, também não é. Eu já, né, ou seja, já testei. Não. Na verdade, o gráfico, a maioria das vezes, já está com a notícia ali, né? Já. Eu acho que também o day trade, por si só, não é coisa fácil, né? O pessoal acha que é fácil fazer day trade, não é. Você só sente na pele mesmo. Eu acho que você trabalhando, igual você estava falando com outro aluno,
sobre os gráficos maiores, ele te dá uma segurança maior, porque você tem mais tempo para fazer uma análise mais apurada. É claro que você fica vulnerável, o mercado não te dá certeza de nada. Mas os gráficos maiores, que parece que dão mais tempo para você entrar, conseguir uma entrada mais consistente. Sim, sim. Você é porque ele flutua menos, João. É por isso que a gente, né, que para todo aluno está começando, a gente sempre recomenda que use tempos gráficos maiores. Entendeu? O cara fala, puxa, eu quero usar o gráfico de 2 minutos. Cara, não faz isso. Entendeu? Porque além de você ainda não ter a velocidade analítica, a velocidade operacional, e alguns dilemas que têm que estar resolvidos, né, na hora de operar, tipo, sabe, de mexer no stop, não mexer no stop, né, qual que é o limite, né? Porque assim, são vários pratinhos que você tem que equilibrar ao mesmo tempo. Então, tipo, quanto mais rápido você ter que subir os 5 pratinhos rodando, mais difícil vai ser. Né? É verdade. Tipo, no gráfico de 4 horas, você tem tempo de olhar o gráfico, de decidir aonde vai ser o stop, decidir aonde vai ser o limite, quantos lotes você vai operar, será que eu vou nesse trade, será que eu não vou, tomei fumo, não tomei, entendeu? Tipo, você tem tempo de pensar. Eu tenho inveja das newsletters que vocês mandam, porque eu recebo no sábado aqui, já pego, põe na minha tela, na segunda-feira de manhã eu já abro aqui, já fico olhando, e eu acompanho, cara, a semana toda e vai certinho. Eu falei, cara, quando que eu vou conseguir fazer uma análise dessa? Eu acho impressionante. Mas eu chego lá. Sim, não, sem dúvida, João. É porque a análise da newsletter, na verdade, ela não é, né, e isso daí é o que a gente fala para todo mundo, ela não é uma análise de analista, ela é uma análise de trader. É diferente o ponto de vista. Eu, quando olho um gráfico, eu não olho um gráfico para dar um call qualquer. Eu olho um gráfico porque eu vou operar aquilo. Né? Então, a newsletter, ela surgiu exatamente disso. Né? De tipo, puxa, da análise que eu fazia no fim de semana para eu operar durante a semana. Então, tipo, se é um trader ruim, perneta, eu não vou falar porque eu não vou fazer aquilo. Né? Agora, o que eu vou fazer é o que está na newsletter. Né? Então, puxa, se eu estou vendo uma resistência e, puxa, bateu na resistência, agora é venda, é o que eu falo na newsletter porque eu vou vender segunda-feira. Né? Correto. Então, tipo, ele é uma combinação de coisas. Ele não é só uma análise, mas é uma análise feita para quem opera. Isso. É por isso que ela tem... Aí você tem que adaptar o seu operacional. Se você é day trader, se você opera 5 minutos, se você opera 15, 1 hora, né? Tem que ter uma visão. Exato, a gente está olhando, puxa, está numa resistência, vai dar venda. Se você vai entrar para fazer 100 pontos, 500, 1.000, 3.000, aí é o gosto do freguês. Né? Cada um ajeite o tamanho do trade de acordo com o seu operacional. Por exemplo, né, quando às vezes acontece aquelas reversões grandes no Forex, por exemplo, um oco lá, né, no gráfico diário, que às vezes dá 400 pips de limite, que não é raro a gente colocar isso. Puxa, o cara... Porque a gente sabe que 400 pips ele não vai fazer numa semana, ponto. Né? Cara, não vai. É um trade que vai levar algumas semanas. Mas existem pessoas que o cara, puxa, vê que existe uma reversão de tendência, o cara faz 200 trades ali. Né? Enquanto o outro que vai fazer um trade só de 400 pontos. Não, mas como é que eu vou operar? Aí eu vou de cada um. O que eu estou mostrando é a reversão que ele vai cair. Né? O quanto cada um vai operar, aí vai do perfil de cada um e do gerenciamento de risco de capital de cada um também. Essa primeira semana de outubro eu tenho até vergonha de mostrar para alguém minha planilha de trades, quantidade de operações, coisa terrível. Eu estou acreditando que eu fiz isso. Tá chato. Eu, na verdade, assim, o Tom tá rico, tá pobre. No meu caso, é assim, eu estou apanhando, mas aí eu faço, assim, eu passo, sei lá, 2 dias ruins, aí eu tenho aquele que eu arregaço, sabe? Aí eu pago a naba e ainda fico positivo, mas eu tô assim. Cara, assim, é um 2 dias na semana que me salva a semana, sabe? Não, mas eu sou filhote de sardinha ainda, eu não tô com essa experiência toda, não. O resto é briga. O resto é tapa na cara, 0-0. É como eu tava brincando com os amigos, né, com os amigos meus hoje. Cara, tipo, sei lá, nós estamos passando passa no corredor polonês, assim, sabe? Se tá saindo com os dentes na boca, tá no lucro, entendeu? Porque, olha, tem gente que não tá nem saindo. É bom ouvir disso de alguém mais experiente, porque a gente se motiva mais, porque é duro, tá? Quando você opera de maneira séria, você levar uma sequência de stops, você fica meio mexido. Então tem que ouvir alguém mais experiente para poder dar uma reanimada.
Sim, não, mas eu já passei por isso, né? Assim, de todos vocês, eu já tive onde vocês estão, né? Eu já tive. E principalmente em dias como essa semana, né, que o mercado, sei lá, dá uma oportunidade, porque se a gente olhar esse gráfico, né, acho que vocês estão na minha tela ainda, até vou colocar, né, vou tirar o zoom, quer ver? Cara, basicamente, essa foi a única oportunidade do dia, esse trade que eu fiz. Depois, quem operou aí se lascou. Entendeu? Ele lateralizou o resto do dia, praticamente. Quem operou se lascou. Então, o que ele fez? Ele saiu de um direcional e ele transitou para uma lateralização. Né? Então, tipo, hoje o que ele fez? Ó, ele teve tendência e lateralização o resto do dia. Tá vendo? Isso. Então, tipo, se aqui em cima, ou seja, a partir das 10 horas da manhã, ó, tá vendo? O cara tentou operar setup direcional, mas, cara, foi ralado. Foi ralado. Foi exatamente dessa hora que eu comecei. Foi ralado. Não, eu falo porque eu tenho robô operando setup direcional e eles foram ralados. Assim, ralado. Eles ralaram. Tipo, ele comprava, era estopado, subia. Vendia, era estopado, caía. Eu falei, pô, mas tá de sacanagem comigo? Mas isso é bom acontecer no começo, porque tem gente que desiste. Eu já estou pensando aqui, tem que resetar, tem que melhorar minha disciplina, tal, voltar a fazer mais umas leituras, rever algumas aulas, que eu acho isso muito importante. Sim. É assim, João, acho que você tem o curso de day trade, né? Dólar. Sim, eu tenho de day trade, eu fiz de Forex, eu fiz de análise técnica, eu tenho livro de Forex. Legal. Ó, no curso de day trade, eu subi 2 aulas, acho que fazem 2 semanas, que explicam muito bem o que aconteceu aqui, que são características, são 2 aulas. Uma delas é característica do mercado direcional e a segunda é característica do mercado não direcional. E as suas transições, que foi exatamente isso que aconteceu aqui. A gente tinha um mercado direcional que transitou para o mercado não direcional, tá vendo? Então, o que tinha que estar acontecido? O trader tinha que estar safo para falar, opa, mudou. E virar a chave, entendeu? Então, tipo, puxa, eu não tenho setup direcional, eu só tenho setup lateralizado. O cara fez a festa aí. Entendeu? Então, tipo assim, se o cara operou setup lateralizado, olha isso aqui. O cara fez a festa, cara. O cara arrebentou de ganhar dinheiro. Arrebentou. Verdade. Mas arrebentou de lavar a égua, mas lavou a égua grosso. Né? Agora, se o cara tentou operar direcional aqui, ele se lascou. Mas tá vendo como foi só uma questão de identificar a coisa, tá vendo? Você vê algumas bandeiras aí que tinha tudo para romper subindo, né? Ela enganou, ela desceu, aí você fica perdido. Às vezes você fala assim, meu Deus, não está funcionando nada aqui. Mas estava, olha lá como funcionou. Era direcional e transitou para não direcional. Tá vendo? Isso, verdade. Então, tipo, se você olhar ontem, foi a mesma coisa. Mesma coisa. Então, qual que é o problema? É que ele está transitando rápido, entendeu? Porque normalmente, e é por isso que geralmente as pessoas se dão bem, é que ele transita, geralmente, o índice, depois do almoço. Ele não transita antes do almoço. Então, mas quando transita antes do almoço, ele rala todo mundo, entendeu? Porque, tipo, como ele começa subindo, o cara fala, bom, a hora que corrigir, eu compro. Corrige, o cara compra, pá, toma. Entendeu? Verdade. Então, tipo, normalmente, nós, day traders, a gente só opera de manhã. Então, quando ele transita, eu já estou fazendo outra coisa na vida. Porque eu já estou com o meu no bolso, entendeu? Mas pois é, o mês de setembro, eu passei o mês de setembro assim. Essas primeiras semanas de outubro, já mudei. Eu fiquei o dia inteiro, praticamente, todos os dias na frente do computador. Coisa que eu não fiz em setembro. Entendeu? Praticamente de manhã cedo eu resolvia meu dia tranquilinho, bem antes de meio-dia, já tinha fechado para as minhas operações. Esse início de mês, estou ficando até as 4, 5 da tarde olhando o gráfico. Às vezes, passar a tarde todinha só remoendo o stop que eu tinha levado. Entendeu? Não está certo. Por causa disso. Porque ele está transitando cedo, entendeu? Ele está transitando cedo. Então, levem em consideração mais essa lição de mercado direcional, como que é a característica de mercado direcional e as suas transições. Porque, dificilmente, senhores, ele começa o dia direcional e termina direcional. É raro isso acontecer. Mas, normalmente, o que acontece no índice? Ele começa lateralizado
E aí ele pega direcional, porque aí todo mundo faz um rompimento, aí ele rompe, faz uma bandeira, né? E aí todo mundo ganha dinheiro, entendeu? Mas quando ele começa direcional e transiciona para não direcional, é onde ele rala a galera. É onde ele rala. Né? Agora, quando ele começa lateralizado, que foi quase o mês de setembro inteiro, ele começava lateralizado, dava umas 10, 10 e meia, aí ele pegava a mão. E no que pegava a mão, dava a primeira puxada, corrigia e fazia mais 1000 pontos na segunda, entendeu? Então é fácil. Isso. É fácil. Agora, quando ele faz ao contrário, é que a porca atrás do rabo. Entendeu? É verdade. Mas tá ótimo, excelente. Legal? Ótimo. Ok, senhores. Então, agradeço, né, a presença, a participação de todos. Né? Espero que estejam gostando do nosso curso. Voltamos para a próxima sessão daqui a 15 dias, mas aí volta o Alexandre, né? O Alexandre Ragusino. Ele volta para a próxima aula daqui a 15 dias e eu volto para a aula daqui a 30 dias. Tá bom? Excelente. Eu que Valeu, agradeço. professor. Obrigado aí. Muito boa aula. Valeu, galera. Valeu, Obrigado, João. um abraço. Obrigado. Tchau, tchau. Uma boa tarde. Tchau. Boa tarde.